projeto Eu Estudo a Lição. Escola Sabatina Distrito de Santos. Quarto trimestre de 2020. Educação e Redenção. Essa semana com o nosso amigo pastor Wanderson Assunção. Olá, estamos de volta ao estudo diário da lição da Escola Sabatina. Durante todo este trimestre estamos falando sobre educação e redenção e hoje, dia 17 de novembro, o tema da lição de hoje é Moisés e os profetas. Mais uma vez eu quero convidar você para correr lá, abrir a sua lição, estudar também pessoalmente ela, grifar, fazer as suas anotações. É claro que nós estudamos a lição junto com a palavra de Deus, com a Bíblia. Mas o texto para a gente meditar aqui no estudo de hoje está em 2 Timóteo, capítulo 3, e o verso principal é o versículo 16. É um texto muito conhecido por todos nós. Eu acredito que você gosta muito desse texto. Ele diz assim, é o verso principal da lição. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo. Ele escreveu ao jovem pastor, líder chamado Timóteo. A gente percebe aqui o coração pastoral que Paulo tinha, a preocupação que ele tinha pelas suas ovelhas, por aqueles que ele cuidava, pastoreava e, é claro, por aqueles que ele discipulava. Timóteo era um discípulo de Paulo. E dentro da experiência do apóstolo Paulo, falando aquele jovem pregador, aquele jovem discípulo, ele lembra o seguinte: Timóteo, não se esqueça da palavra, não se esqueça das Escrituras, da palavra de Deus. E é interessante que Paulo, quando ele fala a respeito do que significava a palavra de Deus a Timóteo, Paulo usa aqui algumas palavras, alguns verbos, como por exemplo a utilidade da Bíblia, o impacto que a palavra de Deus traz para o ser humano, para a sociedade. Hoje, quando nós olhamos para o caos na sociedade, a gente percebe que a ausência de Deus, a ausência da palavra de Deus, dos valores bíblicos. E nós não podemos perder os valores bíblicos. Paulo diz assim, é útil para ensinar. Então, se nós estamos falando de educação e redenção, e Paulo está dizendo que a Bíblia nos ensina, e é claro que é muito interessante a gente notar aqui, porque o tema diz Moisés e os profetas, a Bíblia que foi estudada por Paulo, a Bíblia estudada por Timóteo, era a Torá. E a lição traz esta expressão, o que seria a Torá? O que é a Torá? Né? Muitas vezes ela é traduzida como a lei, o livro da lei, mas a palavra Torá ela tem um significado muito interessante, muito simples, prático, mais profundo, que significa ensinar. Ou seja, a Torá e o livro, né, a Bíblia lida pelos apóstolos, eram os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos também como os livros da lei, que foram escritos por Moisés, deixados por Deus, para que de geração a geração as pessoas fossem ensinadas. Então este livro da lei, esta Torá que significa ensino, instrução, é fantástico porque ao longo da história do povo de Israel, nós vamos percebendo de uma forma tão clara Deus instruindo os pais, pai, mãe, os líderes, os sacerdotes, de que eles tinham uma responsabilidade de transmitir, de ensinar as gerações seguintes, de uma geração a outra, ensinar o livro da lei, ensinar a palavra de Deus. E é claro que além destes livros escritos por Moisés, que fundamentou a fé, fundamentou a história, as convicções, os valores e a cosmovisão teocêntrica na vida do povo de Israel, no Antigo Testamento como também no Novo Testamento, nós encontramos também os livros dos profetas. Né? Então, nós temos aqui, por exemplo, muitos personagens bíblicos que se destacaram pela fidelidade, pela fé, pela ousadia no poder de Deus, como, por exemplo, nós temos aí Esté, nós temos Ruth, Daniel, nós temos Jó, homens e mulheres que firmaram as suas convicções porque eles foram ensinados
pela palavra de Deus, né? É claro que a Bíblia também apresenta aqueles que fracassaram. A história bíblica é assim, a história do ser humano fala de sucessos, fala de fracassos, de pessoas que tiveram experiências extraordinárias com Deus, pessoas que perderam a salvação, nós entendemos assim, mas de qualquer forma todas elas tiveram o privilégio de serem ensinados pela palavra de Deus. Eu quero concluir aqui dizendo o seguinte para você: permita que neste dia você seja ensinado, ensinada pela palavra do Senhor, para que as tuas convicções, a sua cosmovisão, os seus valores, a sua educação, a forma como você educa seus filhos, não seja centrado, baseado na cultura que nós estamos vivendo, embora nós sejamos influenciados por ela, mas que a Bíblia nos ensine, que a Bíblia nos corrija, que a Bíblia nos repreenda, que a Bíblia nos conduza para a gente compreender e sejamos preparados na educação e na justiça. Que Deus te abençoe neste dia. Um grande abraço. Escola Sabatina Distrito de Santos. Creio na cruz, creio no teu amor, que estás no céu, que és o meu Redentor. Creio na tua santa palavra, teu Santo Espírito me revelou, tu és o Cordeiro, o Santo Pai nos envia.